Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Agora Nós Mesmos. Vamos aqui de loteca, prêmio estimado em R$ 700.000, concurso 1030, hein galera. Sem mais delongas, bora para as análises. Primeiro confronto aqui, Bragantino versus Corinthians. Vamos analisar aqui o confronto aqui. Grande jogo, hein galera. Bragantino versus Corinthians. Vamos aqui no Bragantino. Vamos olhar aqui no histórico isso aqui, hein, galera. 3 vitórias para o Corinthians, um empate e uma vitória para o Red Bull. Vitória do Corinthians de 1-0, outra de 1-0, empate 2-2 e vitória 2-1 do Red Bull Bragantino. Nós vamos colocar aqui, galera, coluna do meio, empate. Próximo confronto aqui, Resende versus Fluminense. Confronto aqui do Campeonato Carioca. Fluminense. Vamos ver os históricos aqui. Históricos que nos últimos 5 jogos, uma vitória do Resende, um empate e 3 vitórias do Flu. 4-0, vitória 2-1 do Resende. Fluminense 4-0, empate 1-1 e Fluminense 1-0. Nosso palpite aqui vai ser coluna 2, Fluminense. Chapecoense versus Avaí. Já começou com um grande jogo, hein? Chapecoense versus Avaí. Nos últimos 5 confrontos aqui, 3 vitórias para a Chape, um empate e uma vitória do Avaí. Vitória do Chapecoense 1-0, empate 1-1, vitória do Avaí 2-1, vitória da Chape 2-1 e vitória da Chapecoense 2-0. Meu palpite nesse confronto aqui, coluna 1, Chapecoense. Real Sociedade versus Athletic Bilbao. Confronto aqui do Campeonato Espanhol. Real Sociedade. Está bem no campeonato, hein, galera? Real Sociedade aqui. Ela é a terceira colocada e o Athletic Bilbao que é o sétimo. Nos últimos 5 confrontos aqui, uma vitória do Real Sociedade, 2 empates e 2 vitórias para o Athletic Bilbao. Vitória do Athletic Bilbao 1-0 e 4-0, empate 1-1, 1-1 e vitória do Real Sociedade 1-0. Meu palpite para esse confronto, coluna do meio, empate. Vasco versus Madureira. Confronto do Campeonato Carioca. Vamos aqui no Vasco da Gama versus Madureira. Nos últimos 5 confrontos aqui, 3 vitórias do Vasco, um empate e uma vitória do Madureira. Vitória aqui de 3-1 do Vasco, 2-1, vitória do Madureira 1-0, empate 2-2 e vitória do Vasco de 1-0. Meu palpite aqui, coluna 1, Vasco da Gama. Santos versus Mirassol. Confronto aqui um dos mais equilibrados aí, hein, galera. Vamos aqui, Santos versus Mirassol. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Santos e uma vitória do Mirassol. Vitória do Mirassol 3-2, vitória do Santos 3-1, 1-0, 2-1 e 3-1. Nosso palpite aqui, coluna 1, Santos. Palmeiras versus São Bento. Lembrando, galera, que nós vamos colocar 5 duplas ainda, hein, galera. Não se esqueça. Palmeiras versus São Bento. Palmeiras aqui nos últimos confrontos aqui. Uma vitória e 2 empates. Empate de 1-1, 2-2 e vitória de 1-0 do Palmeiras. Nosso palpite aqui, coluna 1, Palmeiras. Atlético Goianiense versus Goiás. Já começou com clássico, hein? O Goiânia, hein, galera? Grande jogo, hein? Grande jogo mesmo, hein? Atlético Goianiense versus Goiás. Nos últimos 5 jogos, muito equilibrado. 2 vitórias para o Atlético Goianiense, um empate e 2 vitórias para o Goiás. Vitória 2-1 do Goiás, 3-0 do Atlético Goianiense, empate 0-0. Vitória do Goiás 1-0 e vitória do Atlético Goianiense 3-1. Nosso palpite aqui, coluna do meio, empate. Reims versus Nice da França. Campeonato francês, hein, galera? Vamos aqui no Nice aqui. Campeonato francês. O Reims aqui é o 11º, o Nice é o 10º.
Nos últimos 5 jogos, 4 empates e uma vitória aqui do Nice. Vitória do Nice 3-2, empate 0-0, 0-0, 0-0 e 1-1. Nosso palpite aqui, coluna do meio, empate. Tottenham vs Arsenal. Jogaço pela Premier League, hein, galera? Confronto muito equilibrado aí, hein? O Arsenal tá destruindo. Opa, fomos aqui no Arsenal feminino, vamos voltar. Arsenal da Inglaterra. Arsenal vs Tottenham. O Arsenal é o primeiro colocado, o Tottenham é o quinto. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Tottenham e 3 vitórias do Arsenal. Vitória do Arsenal 3-1, do Tottenham 3-0. Arsenal 3-1, Tottenham 1-0 e Arsenal 2-1. Nosso palpite aqui vai ser coluna 2, Arsenal. Rennes vs PSG. Confronto aqui do campeonato francês. Belíssimo jogo esse, hein, galera? Opa. Vamos aqui, Rennes. O PSG é o primeiro colocado, o Rennes aqui é o quarto colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias de ambos e 1 empate. Vitória do PSG 1-0, vitória do Rennes 2-0, empate 1-1, vitória do PSG 3-0 e vitória do Rennes 2-1. Meu palpite aqui, coluna 2, PSG. Roma vs Fiorentina. Grande jogo aqui do italiano, hein, galera? Roma vs Fiorentina. Vamos aqui para o campeonato italiano. A Roma é a 7ª colocada e a Fiorentina a 9ª. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias da Roma e 1 vitória apenas da Fiorentina, hein, galera? Vitória da Fiorentina 2-0, vitória da Roma 3-1, 2-1, 2-0 e 2-1. Meu palpite aqui, coluna 1, Roma. Flamengo vs Portuguesa. Outro confronto aqui, praticamente uma barbada, né, galera? Vamos aqui olhar aqui, mas Flamengo é favorito com quase todos que enfrentam. Flamengo vs Portuguesa. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Vitória 2-1, empate 2-2, vitória 2-1, vitória de 3-1 e vitória de 4-0. Nosso palpite, coluna 1, Flamengo. São Paulo vs Ituano. Vamos ver, né, como é que o São Paulo vai vir, né, galera? São Paulo vs Ituano. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória do Ituano. Empate 0-0, vitória do São Paulo 3-0, 1-0, 2-1 e vitória do Ituano 2-1. Nosso palpite, coluna 1, São Paulo. Agora vamos para os 5 duplos, hein, galera? O primeiro duplo nosso vai ser aqui no confronto Bragantino vs Corinthians. Coluna 2, Corinthians. O próximo que nós vamos colocar aqui é no jogo da Chapecoense vs Avaí. Nós vamos colocar coluna 2, Avaí. Outro confronto nós vamos colocar Real Sociedade e Atlético Bilbao. Coluna 1, Atlético Bilbao, Real Sociedade, perdão. Outro confronto nós vamos colocar aqui é Atlético Goianiense e Goiás. Vamos colocar aqui coluna 2, Atlético Goianiense. Outro confronto que nós vamos colocar aqui é Arsenal e Tottenham. Vamos colocar aqui coluna 1, Tottenham. Aí, galera, vamos conferir aqui se fizemos 5 duplos. Bragantino e Corinthians, coluna do meio, empate Corinthians. Resende Fluminense, coluna 2, Fluminense. Chapecoense Avaí, coluna 1, Chapecoense, coluna 2, Avaí. Real Sociedade e Atlético Bilbao, coluna 1, Real Sociedade, empate. Vasco da Gama e Madureira, Vasco da Gama. Santos vs Mirassol, Santos. Palmeiras vs São Bento, Palmeiras. Atlético Goianiense vs Goiás, Atlético Goianiense e empate. Reims vs Nice, empate. Tottenham vs Arsenal, Tottenham e Arsenal. Rennes vs PSG, PSG. Roma e Fiorentina, Roma. Flamengo vs Portuguesa, Flamengo. São Paulo vs Ituano, São Paulo. Ô, galera, quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like, ative o sininho, bora pra cima e fique com Deus.